Olá pessoal, aqui é a Tamires do Obra de Casal e o nosso vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior sobre pisos e revestimentos. Uma curiosidade que a gente veio trazer para vocês, não sei se todo mundo sabe, não sei como que é a disponibilidade na cidade, na região de cada um. Uma das opções que a gente tem é fazer as pias da casa ou bancadas mesmo de porcelanato. Você leva o porcelanato que você escolheu para sua casa e você leva para uma marmoraria e eles fazem a pia no porcelanato. Você chama de pia esculpida, no Pia caso, esculpida, exatamente. Você tem a opção de fazer ela tanto nos banheiros, nas bancadas, na bancada da cozinha. E essa foi uma opção que às vezes sai mais em conta do que fazer de granito e você tem uma variedade maior, porque o granito ele tem um leque de opções mais restrito. Você não acha de todas as cores. Então, se você quiser às vezes manter um padrão na sua casa, fazer de porcelanato pode ser uma opção financeiramente viável e esteticamente mais bonito também. Mas tem que tomar um cuidado, que, por exemplo, na pia da cozinha a gente teve um conselho, né, de não fazer ela em pia esculpida, porque dependendo do porcelanato, é um porcelanato industrializado, mas o pessoal acaba colocando tipo como se fosse um adesivo, uma película por cima do porcelanato para dar uma cor ou alguma coisa diferente. E aí quando você colocar uma panela quente, por exemplo, pode estourar todo, né? Então a gente teve essa recomendação também. A questão é, quando vocês se optarem por fazer dessa forma, no nosso caso a gente optou em fazer a pia esculpida somente no banheiro, né? Mas agora se você quiser na cozinha, ele tem que ser um porcelanato mais resistente. Não pode ser, por exemplo, uma cerâmica para você fazer sua bancada da cozinha, porque recebe panela quente, às vezes você coloca a panela, assim, meio que joga ela lá em cima, às vezes ela tá pesada, pode trincar. Então tem esse cuidado, né? É o que eu falei com você, sempre tentar pesar, tipo assim, ah não, eu quero, mas o porcelanato custa, o que eu quero vai custar tanto, o granito vai custar tanto. Então é ver o que vai compensar aí, né? O que vai encaixar para cada um. Mas como eu disse, é uma opção interessante, né? Porque você tem vários leques aí. Dá pra fazer várias coisas bonitas, assim, uns modelos bem diferentes, coisa que às vezes no granito ou no mármore, né? Não sei como é que você vai conseguir não vai conseguir, né, tanta flexibilidade de manipulação mesmo ali do material. E outra coisa interessante, igual ela falou da questão que você leva o porcelanato e o pessoal corta. E aí uma outra dica também é com relação ao rodapé, né, que é esse piso que a gente coloca sobre o piso do chão, né, fazendo a proteção parede para o chão. Esse rodapé, o seu pedreiro, talvez ele pode até falar assim, não, eu corto isso daqui aqui, né, na obra mesmo, você vai lá, compra um disco extra fino para o cara cortar, bonitão e tal. Só que acaba que o cara não vai conseguir colocar no esquadro, ou seja, ele não vai talvez sair retinho, bonitão. Imagina um piso de 90 por 90. Como é que o cara vai cortar 90 direto, né? Em linha reta e ficar bonito? Sem falar também o tempo que ele vai gastar para deixar tudo esquadrejado. Corre o risco de trincar o piso, principalmente nas quinas. Então você vai acabar tendo uma perda. Então isso é uma economia porca. O que nós vamos optar em fazer pega lá, a gente pode pegar até a sobra de piso mesmo, né? Se tiver sobrado um tamanho legal, vamos supor que a gente vai colocar um rodapé de 10, tá? Suponhamos. Então eu vou pegar o que sobrou, né? As quinas que sobraram, mais uma caixa, levo dentro de uma marmoraria e eles cortam para mim, né? Eles têm uma máquina lá que seja um corte com jato de água, um outro tipo de corte, e já sai esquadrejado, já sai bonitão, corta na velocidade ideal. Então, talvez eu vou pagar aí 10, 30, 50 reais a caixa, né, em questões de corte. Uma pesquisa, né, que eu tive que fazer, na verdade, para a casa da minha avó, né? A gente acha uma marmoraria que cobra 15 reais por caixa de piso e tem uma marmoraria que cobra 45 reais. Então, assim, varia o valor, né? Mas com uma pesquisa aí na cidade de vocês, acredito que vocês consigam um valor relativamente bacana, igual no caso dessa pesquisa que eu fiz, que foi até para minha avó, eles cortaram, tipo assim, 5 caixas de piso e me entregaram no mesmo dia. Talvez, será que o pedreiro na maquita ele ia cortar essas 5 caixas no mesmo dia, na mesma precisão? Então, assim, é o mesmo caso do nivelador, né? É uma economia para evitar um gasto maior. Exatamente. Então, assim, isso é uma dica interessante, preza pela qualidade da casa, o tempo do cara e também o esforço dele, porque pensa o cara ficar o dia inteiro cortando ali, né, sem que podia estar sentando o piso no chão, né? Então, observem isso daí, que isso pode trazer realmente uma economia para dentro da obra. Um outro ponto agora é sobre a questão do peitoril. O peitoril é essa pedra que vai vir onde tem a armação das janelas, tá? E tem lugar que nós ligamos, né, o pessoal foi fazer o orçamento, e eles falam assim, não, pode ser uma pedra apenas, né? Faz uma pedra
dá um espaço para ela, que é para fazer justamente a questão da água, né, não ficar escorrendo pela parede. E só que é o seguinte, quando você faz isso, você tem um risco, tá? Porque o cara vai vir, sentar a janela, parafusar, colocar um silicone e tal. Só que quando você tiver uma chuva muito forte, ou até mesmo uma pessoa vir com estilete, consegue cortar por baixo da janela. Então, o correto e o recomendado é uma escala de 2 pedras, tá? Então, vamos supor que você tem lá o espaço, né, o vão, vai colocar a janela de 20 centímetros. O cara vai fazer uma pedra, por exemplo, de 11 e uma outra também de 11. E aí vai ficar uma sobre a outra, tá? Então, quando eu fizer uma sobre a outra, a janela vem aqui. Então, traz mais segurança. Tem essa questão da água, né, não ter retorno de água para dentro da casa. Tá? Isso é uma dica porque em alguns lugares falar, não, põe uma pedra comum. Mas aí eu fiquei pesquisando, fiquei perguntando ao pessoal que já está mais tempo em obra e eles começaram a me colocar o ponto também de segurança, não só estético, mas também como de segurança. Tá? E o que isso influencia? Influencia na hora que, por exemplo, você chamar o pessoal do vidro, né, para tirar as medidas e fazer toda a armação. Se você considerar uma pedra só e depois falar que é 2, pode ter diferença aí de altura e você acabar perdendo o material. Então, isso tem que ser feito antes de chamar o pessoal de esquadria, né, o pessoal para colocar o vidro, tá? E outra coisa é a questão do marco, beleza? É o marco das portas, porque, por exemplo, banheiro. Eu posso simplesmente pegar o porcelanato, né? Imagina onde vai ficar a porta ali do banheiro. Eu faço a quebra do porcelanato na própria parede onde fica a porta. Tem casa que faz isso. Aí o cara vem, coloca uma reguinha lá de alumínio, bonitinha, né, e tal. Show de bola. Se for uma porta de madeira no seu banheiro, ok, né? O piso vai acabar ali onde é o marco de madeira. Quando nós não usamos madeira no banheiro, então alguma coisa vai ter que chegar até o meio da porta, né? Onde a porta está instalada. Você pode fazer isso de porcelanato, pode só deixar na alvenaria pintado, normal, ou pode colocar também de pedra, né? A mesma cor da pedra da soleira, a mesma cor da pedra do peitoril, por exemplo, ou uma cor igual à bancada do banheiro, tá certo? Então fica mais caro. Fica bonito? Também fica muito bonito. Só que o que nós pensamos aqui foi praticidade de limpeza. Porque, por exemplo, vamos limpar a casa, né? Vamos limpar o banheiro. É muito mais fácil, eu pego lá a mangueira, né? O balde, posso molhar o banheiro todo sem medo de estar molhando uma parede que eu não poderia molhar, molhando um marco de madeira que mesmo envernizado, com o tempo vai ter seu desgaste ali. Então a gente prezou muito por isso. Tá? Então o que a gente sempre baseia, independente do preço, a primeira coisa é a viabilidade técnica, ou seja, a viabilidade que nos favorece quando for limpar, quando for dar manutenção na casa. Depois a gente começa a pensar no financeiro, tá? Se a gente economizar um pouquinho na bancada da cozinha e colocar esse marco, se a gente economizar no tal acabamento e trazer, ou seja, a gente vai fazendo um rearranjo dentro do projeto de forma que financeiramente dá para fazer e no dia a dia é mais prático, né? A gente tenta economizar sem perder na qualidade. Exatamente. A gente vê aquilo que a gente pode reduzir sem perder em qualidade. Por exemplo, hoje aqui, esse vídeo a gente está falando mais a questão principalmente das pedras, dos granitos da casa, né? Então, por exemplo... Ou mármore, né? É o mármore, né? Então, por exemplo, eu gostei de uma pedra e eu gostei muito dessa pedra e eu queria fazer bancada na nossa cozinha dessa pedra. Então, ela tem um valor um pouco elevado. Mas eu não preciso colocar todas as soleiras da casa nessa mesma pedra. Então, para as demais soleiras da casa, a gente escolheu uma pedra que vai casar com o nosso piso, vai ficar bonita, mas é uma pedra comum e que tem um valor mais em conta. Então, a gente economizou nas soleiras da casa, pra gente poder gastar um pouco a mais na bancada da cozinha. Inclusive o peitoril da cozinha foi a mesma cor da pedra. Então, aí ficou harmônico e os dois estão próximos, né? Agora, o peitoril do banheiro não precisa ser nessa pedra, ele já pode ser outra cor. A soleira que está no chão, harmonia com o piso. Então, só para finalizar, comentar com vocês também um pouquinho das soleiras, né? As soleiras na casa, antigamente o pessoal usava, antigamente não, hoje ainda se usa, mas acaba que tá caindo em desuso, o pessoal tá preferindo retirar as soleiras. Normalmente você usa soleira quando você tem um desnível de um piso para o outro, ou quando você vai trocar de piso para o outro. Como a gente já disse, a nossa casa é o mesmo piso para a casa toda. Então, a gente, dentro da casa, nós não temos soleira. A não ser nos banheiros, né, que a gente quis colocar, porque dá um desnívelzinho.
Mas dentro da casa mesmo a gente não tem soleira, a gente só tem soleira nas saídas, né? São nas portas, nas janelas, que é um ponto também que vale a pena se considerar, né? Se você vai usar o mesmo piso, então não tem necessidade de você usar soleira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Abraço. Bom, isso daqui, ó, é o peitoril que a gente colocou. Ele é de duas pedras, ó, tá vendo? Então a gente tem uma pedra menor, a pedra maior. A janela vai ficar nesse intervalo aqui, né? E ela justamente para evitar então o retorno de água, fica uma questão mais de segurança, a pessoa vir com estilete, alguma coisa querer cortar, igual nós tínhamos falado no vídeo, tá vendo? Então esse aí é o peitoril das janelas. Todas as janelas vão ter isso daqui. Oi pessoal, tô aqui para mostrar para vocês, né? A gente comentou nos vídeos anteriores a respeito da soleira. Aqui a gente tem transição do ambiente, né? Que é a nossa sala, para o corredor que vai para os quartos. Como a gente vai manter o mesmo piso, então a gente não tá usando soleira. Outro ponto que a gente comentou com vocês, vou mostrar de pertinho, é o nivelador, tá vendo? Aí, após o tempo que for necessário, o pedreiro vai retirar essa cunha aqui, ele quebra essa partezinha aqui, a cunha ele consegue reaproveitar, essa parte aqui é descartável. Só para vocês verem como que fica. Quer ver aqui, ó, vou mostrar aqui bem de pertinho. Esse aqui ele já tirou, tá vendo? Fica essa pontinha que depois, quando ele rejuntar, ela não vai aparecer mais. Inclusive, tem uns gatos aqui, gente, cachorro, tem alguém estranhando o nosso piso antes da gente. Acho que eles também gostaram. Isso é só pra vocês verem como que fica quando não tem a soleira.